Shalom, shalom, boa tarde. Estamos iniciando a tarde com a Torá hoje, no dia 14 de outubro do ano 2021, pelo calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 8 de Reshivan, do ano 5782. E nós estamos a 38 dias do ano 5782. Baruch Hashem, os dias estão caminhando, os dias estão seguindo, e nós estamos em frente, em marcha, na nossa jornada monoteísta, com fundamento judaico, ou com orientação rabínica. No nosso caso, o nosso rabino é Yaakov Gerenstadit, a liderança do movimento Bnei Noach Brasil, desde os anos 2012. Nós estamos aí com a liderança do nosso Rav Yaakov. E nesse sentido, nós estamos aí presentes praticamente em quase todos os estados da federação. E nesse sentido, nós estamos aí divulgando a unidade e a unicidade de Hashem, o Eterno, o único Deus, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo. Nele não há divisão, nele não há dualidade ou triunidade, nele não há dualidade ou trindade. Ele é um, ele é Errad, e ele também é indivisível e também incorpóreo, ou seja, ele não se materializa na forma humana para se revelar realmente ao ser humano. Por isso, no Monte Sinai, nós temos aí a grande revelação de Deus, onde Moshe disse a mais de 3 milhões de pessoas que estavam ali ao pé do monte, onde Moshe disse: não vistes imagem alguma ou semelhança alguma, porém ouviste a voz de Deus, vistes raios, fogo, nuvens, terremotos, trovões, ouviste a sua voz como o grande soar de uma grande trombeta. Então, portanto, não podereis fazer nenhum tipo de imagem ou escultura de Deus, porque absolutamente ninguém viu como é Deus. E na realidade, Deus é incorpóreo. Então, não há nada que se possa comparar a Deus. Então, por isso, ele é En Sof, ele é o infinito. E ele é o único Deus, o único Salvador e o único Criador. E, nesse sentido, vamos em frente, seguindo na nossa jornada monoteísta, trazendo mais luz para este mundo inferior e ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo israelita, o filho primogênito de Deus, o povo judeu. Estamos aí realmente procurando dia a dia a transformar o mundo para ser a moradia de Deus, Baruch Hashem. Vamos ver então qual é a gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel para o dia de hoje. O nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o justo da nossa geração, e também o líder da nossa geração, o qual disse que esta é a última geração sem Mashiach. Portanto, Mashiach se revelará nesta geração, e que seja a qualquer momento, agora mesmo. Amém, ve amém. E o nosso Rebbe, então, nos fala na sua gota de sabedoria de hoje assim: levamos as leis da natureza demasiadamente a sério. Pensamos no mundo como se ele existisse, assim como seu Criador existe. Um milagre é um estado de iluminação que diz: nossa realidade não é nada mais que um vislumbre de uma realidade superior. Nessa verdade superior não existe mundo, não há nada além dele. Baruch Hashem. Simplificando, o que aqui o nosso Rebbe está dizendo é que o que nós estamos vendo, a aparente realidade que nós estamos vendo deste mundo, deste universo, ele simplesmente diz que isso é um vislumbre. Isso assim, é como se fosse um raio.
daquilo que ainda há de vir. Ou seja, esse é um vislumbre da realidade superior, né? Então, na verdade, nós estamos nesse mundo chamado mundo de Asiá, que é o mundo da ação. Então, por isso, a nossa percepção física, material, ela é mais real. Mas nós somos chamados à atenção que esta realidade que nós achamos que é real, que estamos vendo, ela na realidade é um vislumbre, é apenas da verdadeira realidade que há de se manifestar no Olam Rabá, no mundo vindouro. Então, esse mundo que nós estamos vivendo e tudo aquilo que nós estamos vendo, que apalpamos, etc. e tal, é apenas um vislumbre de uma realidade superior. Ou seja, a verdade verdadeira, ela há de se manifestar plenamente no final da redenção dos dias de Mashiach, porque Mashiach trará a redenção final, ele estará sarando e curando todas as coisas, os 4 reinos desse tempo que nós chamamos de hoje, e também deste mundo que nós achamos que é tão real aparentemente, mas não é. Então, no final da redenção em que Mashiach trará, então nós estaremos adentrando no chamado Olam Rabá, o mundo vindouro, popularmente conhecido como vida eterna, que vai ser aqui, certo? Então, por isso que o nosso Rebbe fala que o que nós estamos vendo é apenas um vislumbre, é que nem um flash, de uma realidade superior, né? Não somente o mundo terá uma realidade superior verdadeiramente, né? Como também as nossas mentes, a nossa mentalidade, ela também será a um nível muito superior da que nós temos hoje. Então hoje nós estamos alimentando, né, a nossa mente, o nosso consciente, estamos alimentando a nosso saber, o nosso conhecimento, através da sabedoria da Torá que os nossos sábios trazem para nós, para que nós possamos não ficar míopes, olhando apenas o que está diante dos nossos olhos físicos, mas que nós possamos estar também olhando além dos nossos olhos físicos, que são os olhos da fé, os olhos da palavra, onde temos e teremos realmente a realidade plena e verdadeira, onde o nosso Rebbe diz, não há nada além dele. Ou seja, quando falamos que Deus é tudo, tudo é Deus, esta é a verdadeira realidade. E nós veremos plenamente esta realidade naqueles dias. O que nós precisamos fazer hoje, de fato, é alimentar a nossa emuná e o nosso bitachon, ou seja, a nossa fé e a nossa confiança em Deus, e cada vez mais fortalecendo a nossa confiança e fé dentro do âmbito espiritual, do conhecimento das verdades, e nesse sentido, então, nós vamos fortalecendo a visão espiritual, a visão da fé, para que nós possamos contemplar, para a glória do nosso Deus e para o nosso bem-estar e shalom, aquilo que há de vir, que nós possamos começar a visualizar já, nesse momento, para que em tudo nós possamos estar devidamente sendo preparados para o grande e glorioso dia em que o nosso Mashiach virá, se manifestará para a redenção final, e no final do seu reinado nós estaremos então realmente adentrando no Olam Rabá, um mundo totalmente transformado segundo a vontade divina, que é desde o princípio na criação, fazer deste mundo a sua casa, a sua moradia, e para que o povo, né, ou os povos, né, estejam aí num contato pessoal com Deus, no chamado Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Por isso, prepare-se,
porque isso é real e há de vir, sem sombra de dúvidas. Baruch Hashem. Nós louvamos o Eterno que nós estamos aí em A Tarde com a Torá, e o nosso Shalom de hoje também vai lá para Everton de Oliveira Júnior, lá da cidade de Lagarto, Sergipe, a Helena Luzinete, o Antônio Carlos Vieira, Rio de Janeiro, a Luciana Brizola, lá de Avaré, a genitora do nosso querido Bruno Gonçalves, que é emissário lá em Presidente Prudente, Baruch Hashem, a Adriana, que é a tia do Bruno, né, que as duas moram em Avaré, e louvamos ao Eterno aí por estarem fazendo parte aí do nosso grupo Bauru e região. O Emanuel, que mora aqui em Bauru, também está aí fazendo parte do nosso grupo. Elias Fernandes, lá de São Paulo, Arão Israel, o Pedro Paulo da Silva, de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, o Joel Silva, de Canoas, Rio Grande do Sul, o Fabrício Guesoli e o Claudinei Alexandre, de Itajubá, Minas Gerais. Baruch Hashem, né? E também nós estamos aí com a nossa Donária do Carmo, junto com seu esposo, o José Luiz, lá de Lisboa, Portugal, em conexão conosco em A Tarde com a Torá. Shalom, shalom para vocês. O Josélio Tavares, da cidade de Cachoeira Paulista, ali próximo da cidade de Silveiras, né? Ao José Hélio e esposa, shalom, shalom. Hoje nós estamos no 5º dia da nossa semana e, portanto, nós estamos no 5º dia do Shabat. E nós estamos, então, na nossa 5ª leitura da nossa paraxá semanal, Lechá, né? Vá por ti mesmo, ou vá para dentro de si mesmo e busque o seu eu essencial, original, primordial, né? Buscando essa realidade, né? de Avram, e posteriormente será chamado de Avraham. Então a nossa 5ª leitura de hoje está no capítulo 14, a partir do verso 21, e vamos até o capítulo 15, o verso 6, né? Então nós temos aqui o retorno de Avram com a guerra contra os 4 reis, que levaram prisioneiro, né, o seu sobrinho Lot, e então Avram, com seus 318 soldados, vence milhares de inimigos, né, que compõem 4 reinos, 4 exércitos com seus 4 reis. E dessa forma, então, retorna vitorioso, bem como também, né, retorna com um grande espólio da guerra, né? Então, nos diz assim, com os comentários de Rashi: o donativo de Abrão para Malquitzedek não incluía nenhuma das coisas que os 4 reis haviam tomado e que ele devolvera, pois não as considerava suas. A respeito delas, o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me as pessoas que resgataste do meu reino e mantém os bens que recuperaste para ti. Essa será a minha recompensa para ti por ter me ajudado. Abrão disse então ao rei de Sodoma: levantei minha mão e jurei a Deus, o Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra, que não reterei nem mesmo um fio ou um cordão de sapato dos bens devolvidos, nem tomarei nada que me ofereces de teu tesouro como pagamento, para que não possas dizer: fui eu que enriqueci Avram. Deus prometeu tornar-me rico, conto somente com a sua promessa. Isto é, exceto que os moços comeram, e a parte devida aos homens que foram comigo à batalha, assim como devido a Aner, Eshcol e Mamre, que não me acompanharam na batalha, mas ficaram para guardar o acampamento. Todos eles podem tomar sua parte. Avram insistiu tanto em que os guardas e os combatentes dividissem igualmente os espólios de guerra,
que isso acabou se tornando um costume permanente entre os seus descendentes. O rei Davi, por fim, deu a essa prática força de lei. Aqui nós encerramos o capítulo 14, ok? Então, quando o rei de Sodoma quis, né, dar recompensa a Avram pela vitória, né, e por ter realmente salvado, entre aspas, né, o reino de Sodoma, né, porque na realidade Avram ele foi lá para salvar o seu sobrinho, não para salvar o rei de Sodoma e Gomorra, e nem as campinas de Sodoma e Gomorra, né? Então, mesmo assim, que de forma milagrosa, né, o rei de Sodoma escapou vivo, então aqui nesse momento ele quis querer, né, recompensar Avram. Mas Avram rejeitou a sua recompensa e disse de forma bem clara, né, para que não venhas dizer que fui eu quem enriqueci Avram. Isso daqui nos mostra uma realidade realmente com referência à questão daqueles que estão em promiscuidade, em rebelião contra os mandamentos de Deus. Muitas vezes, né, eles querem dar uma conotação de que são eles, né, que de fato ajudam os filhos do Altíssimo. Então, Avram, de uma forma bem clara e simples, disse: não aceito a tua recompensa, para que você não venha dizer amanhã que foi você que enriqueceu a mim. Muito pelo contrário, Deus prometeu tornar-me, aliás, rico, então conto somente com a sua promessa, segundo os comentários de Irache. Então, Avram, ele estava apenas confiando e alicerçado na promessa divina. É a mesma coisa que nós precisamos estar aí no nosso dia a dia. Porque, de fato, né, como disse Avram, aqui em resposta ao rei de Sodoma, né, disse de uma forma bem clara: ó, levantei minha mão e jurei a Deus, o Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. Ou seja, tudo, absolutamente tudo, pertence a ele. Nada é de ninguém na realidade. Então, quando alguém diz que isto é meu, mas isto é meu, eu possuo isso, eu possuo aquilo, infelizmente, ou melhor dizendo, né, felizmente, é uma ilusão que a pessoa tem. Ela vive numa ilusão. Mas quando a pessoa reconhece realmente que Deus, o único Criador, o único Deus e o único Salvador, tudo pertence a Ele, e ele sabe ser grato, por exemplo, dizendo, né, graças te dou a Deus que me deste temporariamente estes bens para administrar. Dai-me a devida sabedoria, dai-me o devido conhecimento, dai-me o devido temor aos céus, para que eu possa administrar estes bens que tu me dás com sabedoria e para as causas nobres principalmente, que estão envolvidos com o estudo de Torá. Então, quando a pessoa se comporta dessa forma ou semelhante a isto, ele realmente não só recebe da parte de Hashem sabedoria, mas também recebe bens para poder administrar, porque aí Deus sabe que a pessoa ela vai focar sempre para um mundo melhor, no sentido de fazer com que o mundo seja transformado na moradia de Deus. Então ele vai, sem sombra de dúvidas, ele vai desfrutar, né, no seu bem-estar e no seu shalom, os bens que Deus lhe concede, mas o seu foco principal não estará na sua satisfação própria dos seus interesses pessoais, mas ele estará focado exatamente em questões nobres, envolvendo estudo de Torá, para que realmente o mundo seja transformado na moradia de Deus, ok? Então, isso é muito bom. No capítulo 15, do verso 1 ao 6, que faz parte da nossa leitura de hoje, nós começamos aqui, então, sobre a questão, a promessa de descendência, que Deus vai renovar essa promessa para com Avram. Então, diz assim com os comentários de Irache: Avram expressou sua preocupação de que a vitória milagrosa que obtivera na batalha
representasse a recompensa completa de seus méritos acumulados, tomando assim o lugar de outras retribuições que Deus lhe prometera anteriormente, a saber, a descendência e a terra de Israel. Então, a princípio aqui, Rashi nos fala que Avram, ele ficou temeroso pela grande vitória milagrosa que ele obteve contra 4 reis, 4 exércitos, né? E ele apenas com 318 homens venceu milhares de soldados, né? 4 exércitos. Então, ele achava que todos os méritos que ele tinha acumulado foram agora, vamos dizer assim, gastos, todos eles, nesta batalha. Então, as promessas anteriores que Deus lhe tinha feito, que era exatamente um filho para ter a sua descendência, e a terra de Israel, que é a promessa de sua descendência, né? Então ele achava que isso já não estaria mais em foco, porque, vamos dizer assim, né? Ele gastou todos os seus méritos, ele gastou toda a sua poupança, entre aspas, né? Nessa batalha para salvar o seu sobrinho Ló. Então, dentro desse aspecto, o assunto começa a discorrer aqui, né? Com referência a Avram e Deus, né? Então, continuando. Então, estas eram necessárias para que ele continuasse sua missão de disseminar a consciência divina. Também o inquietava a possibilidade de ser punido por ter matado. Portanto, depois dessas palavras de Avram, a palavra de Deus veio a Avram em uma visão dizendo: não temas o castigo. Avram, eu sou um escudo para ti, contra meu atributo do julgamento. Quanto à tua recompensa, não tenhas medo de que ela já tenha sido paga a ti inteiramente. Tua recompensa será ainda muito grande, né? Então, Deus está aqui renovando a sua promessa para com Avram, e nesse renovo ele está dizendo, a tua recompensa será ainda muito grande, né? Então era para ele não perder de vista realmente as promessas divinas, né? Então, como ele estava temeroso e ficou inseguro que os seus méritos já teriam sido esgotados, então Deus vem e fala: Avram, eu sou para ti um escudo contra o meu atributo de julgamento. Então a severidade do julgamento, a severidade do juízo, quando Deus está dizendo: eu sou um escudo para ti contra a severidade do meu juízo, é porque o meu escudo de misericórdia é o que te protege. E a tua recompensa, ela será ainda muito grande, né? Então isso é maravilhoso, a Avram poder ouvir a voz de Deus lhe dizendo estas coisas. Então Avram disse: ó Deus, o que podes dar a mim, visto que não tenho filhos, e porque não tenho filho homem? O administrador da minha casa é Eliezer, de Damasco. Sim, ele é um discípulo honrado, habilmente ajudou-me a perseguir os 4 reis, e é o único dentre todos os meus alunos que se tornou tão dedicado à minha causa, que me ajuda a disseminar os meus ensinamentos. Mas ele não é meu filho. Abrão continuou: eis que não me deste filhos, e com base na ciência da astrologia, que aprendi daqueles a quem ela foi transmitida desde Adão, prevejo que estou destinado a nunca gerar filhos. Então de que serve tudo o mais que me deste? Eliezer, um simples membro de minha casa, será o meu herdeiro. Então, nesse momento, a palavra de Deus veio a ele dizendo: esse indivíduo não será o teu herdeiro. Antes, alguém nascido de tua própria carne herdará o que é teu. Ele o levou para fora de sua tenda e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se pode contá-las. E ele lhe disse: assim serão teus descendentes. Eles serão tão numerosos que não serás capaz de contá-los.
e não prestes atenção a teus cálculos astrológicos. Eu modificarei teu nome e o de tua mulher, e isso mudará o vosso destino. Ademais, se estás ligado a mim, podes transcender a ordem celestial. Para demonstrar isso, o Eterno milagrosamente o transportou para fora da esfera celestial e lhe disse: estás acima do céu e deves dirigir teus olhos para baixo e não para cima, a fim de fitá-lo. Abraão acreditou em Deus e não lhe pediu nenhum sinal de que ele cumpriria a sua promessa. Deus considerou isso em seu favor como um ato de retidão. Mais tarde, Deus transformaria essa confiança implícita nele em uma característica hereditária dos descendentes de Avrão. Portanto, da parte deles, a crença nas promessas divinas não seria considerada um ato íntegro e espontâneo como o de Avrão, né? Então, nós encerramos aqui a nossa quinta leitura, né? E dentro desse contexto aqui, o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, de abençoada memória, ele comenta da seguinte forma, né? Quando Deus disse a Avrão, a tua descendência darei essa terra, está escrito darei, numa linguagem de futuro, né? Então, darei, futuro. Entretanto, após Avrão ter cruzado a terra de Israel, Deus voltou-se a ele para renovar a sua promessa, porém com uma linguagem diferente. Então, Deus diz a Avrão: a tua descendência dei esta terra. Já não está mais no futuro e também não está no presente, mas ela está no passado. Dei, está no passado. Do momento que Deus disse isso, a terra de Israel, que antes era uma terra de gentios, tornou-se, a partir daquele momento, oficialmente pertencente ao povo judeu, mesmo sem tomar posse, literalmente falando. Mesmo na época do exílio, a promessa se mantém com toda a força. A princípio, a terra de Israel parece ser contraditório, diz o nosso Rebbe Menachem Mendel. Terra geralmente simboliza materialidade. Israel é o nome especial do nosso povo, que simboliza algo sagrado e elevado. Mas, na verdade, é justamente essa a função do povo judeu: transformar o material, uma terra normal, em algo elevado. Isso também se aplica à nossa alma. Todos devemos dominar a mente e os sentimentos e dedicá-los ao nosso serviço a Deus, para transformar a nossa vida secular, material, em algo especial e espiritual. Isso compete a cada um de nós. E como fazemos isso? Acaso não dissemos antes que é contraditório, diz o Rebbe? Nós também temos esses opostos dentro de nós: céu e terra, espiritual, físico. Nosso corpo é algo físico e mundano, enquanto nossa alma é espiritual e ela está conectada diretamente a Deus. Justamente através da união desses dois, então nós podemos, segundo o nosso Rebbe Menachem Mendel, podemos harmonizar o material com o espiritual, trazer a divindade aqui para baixo e elevar a nossa materialidade, elevar o nosso mundo a níveis espirituais elevados. A terra de Israel hoje em dia é permanentemente ameaçada, mas isso faz parte do exílio. Deus já prometeu a Avraham Avinu, nosso pai Abraão, que esta terra nos pertence, falando especificamente e explicitamente ao povo israelita. E com a vinda de Mashiach, isso será prontamente revelado. Mais uma vez, nós temos aqui a palavra inicial da nossa sabedoria, do nosso Rebbe.
sobre a questão, né, que o que vemos é um pequeno vislumbre do que é verdadeiro e que se revelará. Hoje, quando você olha para a terra de Israel, você está vendo um pequeno vislumbre do que o será. E hoje, você olhando para a terra de Israel, e principalmente para Jerusalém, a capital eterna e indivisível de Israel, né? Mostra ali uma mistura de povos e também de religiões. Mas nos dias de Mashiach, tudo será devidamente estabelecido no seu devido lugar, porque nós estaremos então na redenção final. E a própria terra de Israel será devidamente restaurada a um patamar elevado espiritualmente, superior aos 2 primeiros tempos. Assim como também, né, a terra de Israel e Jerusalém, onde será construído o 3º e definitivo templo nos dias de Mashiach. Então, Jerusalém, ela será plenamente habitada pelo povo israelita, assim como também não haverá nenhuma outra religião. Haverá apenas o único Deus, a única adoração ao único Deus, o serviço ao único Deus. Então, Israel e Jerusalém sendo devidamente restaurado, então Israel e Jerusalém começará a revelar a verdade suprema que acontecerá no momento do Olam Rabá, do mundo vindouro, no final da redenção de Mashiach. Então, por isso se cumprirá o que diz o profeta. A partir de Jerusalém, devidamente restaurado todo o serviço a Deus, construído o 3º e definitivo templo, realmente restaurado toda a terra de Israel, toda Jerusalém, onde não haverá nenhum pingo de idolatria, e então devidamente restaurado, a partir de Jerusalém, então sairá a Torá, a palavra da verdade para as nações. E então esta palavra, ela cobrirá todas as nações, assim como as águas cobrem as profundezas do mar. Significando que, como nas profundezas do mar, não há absolutamente nenhum lugar sem a presença de água, assim serão entre as nações, simbolizando que a Torá, que é também comparado à água, a Torá, ela preencherá todas as nações e todas as nações aprenderão a Torá. Não haverá religiões, não haverá espaço para nenhum tipo de idolatria. Será restabelecido a verdade. Por isso que vemos hoje é um pequeno vislumbre do que virá. Então, portanto, não esqueça essa realidade. Alimente-se, fortalece-se, porque o que é, será, porque nunca deixou de existir. Apenas esse mundo de Asiá, ele encobriu temporariamente a verdade espiritual. E por isso, como diz o nosso Rebbe, a nossa tarefa primordial é trazer luz para este mundo inferior, trazer luz para esse tempo presente em que nós estamos vendo e muitas vezes achamos que é real e não é exatamente real. Ele passará. O que é verdadeiro surgirá, se revelará e permanecerá eternamente. Por isso, seja forte, seja luz, porque as verdades bíblicas, elas são contundentes, fortes e precisa de um coração forte, no modo de dizer. Ok? Pela graça bendita de Hashem, amanhã estaremos aqui de volta. Shalom, shalom. Até lá.